Bom dia! Hoje, dia 26 de novembro, nós vamos dar continuidade às apresentações do trabalho nesse primeiro momento. É o último grupo que falta apresentar, eles vão apresentar, o grupo 5. E depois a gente vai fazer correções lá na página 31 ainda, referente a poliedros, né? Uma questão para responder, para corrigir, que a gente não corrigiu. E também vou explicar unidades de medida de volume. A gente também vai acompanhar isso lá na página 31. Então, sejam todos bem-vindos para a aula de hoje, com muita alegria, né? Muita gratidão pela vida. Cássio, você pode iniciar as apresentações. Ou seu grupo, né? Eu falo por você porque você sempre falou comigo no grupo. Você pode colocar. Tá, eu vou começar apresentando o primeiro parágrafo. O paladar é importante, sentido do corpo humano, que nos permite reconhecer os sabores e, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os gostos de doce, salgado e amargo, azedo e unânime. Ô, prof, acho melhor todo mundo fechar o microfone para não dar eco. Tá dando eco. Bom, eu posso fechar o meu também. E eu não tô ouvindo nada. Nem eu. Estão ouvindo? Não? Então, Cássio, começa de novo e fala mais alto. Eu ouvi tranquilamente, mas eu aumentei meu som aqui também. Tá bom? Peraí, aqui, aumentei o volume. Tá. O paladar é um importante sentido do corpo humano que nos permite reconhecer sabores e, além de sentir as texturas dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os gostos doce, salgado e amargo, azedo e unânime. Assim, o tema do trabalho é sobre os sabores, doce e salgado. Nosso questionamento é... Só um pouquinho, pessoal. Ah, tá. Voltou. O nosso questionamento é descobrir entre os entrevistados quem prefere o sabor doce e quem prefere o sabor salgado. Para isso, entrevistamos 10 pessoas, familiares do grupo de pesquisa. Os entrevistados podiam optar somente por um dos sabores. 6 dos entrevistados preferem o sabor salgado e 4 o sabor doce. A tabela ficou: o sabor salgado, 6 pessoas, doce, 4. A porcentagem foi 60% salgado e 40% doce. Tá, nós queremos ver com o paladar humano, porque o primeiro alimento é doce, o leite materno, e doce é o primeiro sabor do bebê que ele aprende a sentir. E isso é interessante, porque as pessoas optaram mais por salgado do que doce. Enfim. Muito obrigado pela apresentação. Estão ouvindo? Só nós dois apresentamos porque as outras pessoas meio que fizeram o trabalho e a gente apresentou. Tá, quem é que estava apresentando? O Cássio e... Desculpa. E eu? Eu sou... Gustavo Céu. Gustavo. O Gustavo. Tá bom. Gustavo. Só para saber. Primeiro vamos aos comentários, tá? Tema legal, gostei, diferente, né? Vocês pensaram não, eu imagino. Não ficou muito clara a questão do problema em si. Por que vocês quiseram pesquisar doce e salgado? Vocês, na verdade, colocaram no final. Isso poderia ter sido colocado lá no segundo parágrafo, né? Aquilo que vocês colocaram lá no final. Sugiro vocês fazerem isso, tá? Uma parte daquele final e uma parte deixa para o final mesmo, né? Onde vocês dizem assim, por que vocês fizeram a pesquisa? Porque vocês se interessaram e vocês dizem que o leite materno é doce. Também precisa procurar isso, tá? Ter certeza disso. Fontes de que se realmente esse leite materno é doce. Normalmente, a gente imagina que ele é doce, tá? Então, tem que cuidar com isso.
Tem que observar, pesquisar, ver se é isso mesmo. E os sabores que levaram vocês, então, a imaginar que as pessoas gostariam mais de doce. Até porque hoje todo mundo colocou aqui, né? A gente estava falando por comida, por coincidência, antes de iniciar esse trabalho. E a gente viu assim, ó, que vocês colocaram opções doces e salgadas. Muitos colocaram doces, mas muito salgado, de fato. Então, a gente, às vezes, tem uma falsa impressão de que todo mundo gosta do doce, né? E não, a gente até gosta do doce, mas normalmente a gente ingere mais salgado, né? Poderia concluir com isso, penso eu, já que é pela pesquisa. Então, cuidado, pega esse último parágrafo, arruma esses erros de português aí, coloquem direitinho, vejam bem, né? Não pode ser assim. Eu ajudei vocês nos demais, já corrigi, mas esse último parágrafo ainda ficou com erros, né? Não pode ser assim. Então, arrumem ele direitinho, coloquem essa parte de que por que vocês querem essa pesquisa, então falem por causa, né, que vocês colocaram ali, do leite materno, que foi, assim, uma curiosidade, saber se as pessoas continuariam na vida preferindo doce ao invés de salgado, e no final a pesquisa mostrou o contrário, e aí vocês colocam essa conclusão ali no final, tá? Não tem sugestões, por quê? Porque, na verdade, vocês só analisaram coisas de fato, né? Sim ou não. É isso ou aquilo, né? E em cima disso fizeram uma análise. Então, só arrumem o que está errado e reenviem para mim, tá? Demais, está muito bem. Quero falar com o pessoal do grupo que não participou, então. Esse pessoal do grupo que não participou precisa entrar em contato comigo hoje, assim, por volta de meio-dia, 11h30, meio-dia. Nós precisamos conversar, tá? Alguma pergunta dos demais? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Ou alguém do grupo que não apresentou gostaria de se manifestar? Os demais gostaram do tema? Achei interessante. Eu acho interessante. Achei bem interessante também. Coisas que às vezes são tão simples a gente nem pensa, né? Dá para fazer um belo trabalho, dá para continuar, né? E, nossa, eu acho que a gente poderia continuar essa discussão até com os sabores que vocês colocaram aqui hoje, né? Dá para incrementar muito essa pesquisa. É um pontapé inicial e ficou muito bom. Mais alguém? Não? Então tá. Com isso a gente fecha, mas todos vocês, lembrem-se, quem precisou fazer ajustes, tem que fazer os ajustes e enviar pelo e-mail lá de vocês, da turma de vocês. Vocês têm esse prazo até sábado para fazer isso, né? Até o final de semana. Por quê? Final de semana, início da semana que vem, eu vou fazer todas as correções da prova, dos trabalhos, e daí eu vou colocar as notas. Então, tem nota hoje? Não tem nota hoje, porque a apresentação é parcial. Quem não participou, eu já coloco aqui, né, para falar comigo. E quem não fez, também, tá? A gente já fez isso ontem e hoje também. Bem, agora eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 31. E um trabalho bem importante ontem foi, se eu não me engano, foi da turma da tarde, né? Agora não me recordo bem. Que falou sobre essa questão da aula à distância. E que perceberam pelas entrevistas que fizeram e tal, que como é importante ter a apostila aberta, próximo, lápis, borracha e apostila. Por quê? Porque vão acompanhando simultaneamente o que o professor está explicando, acompanha na apostila, faz mais sentido, se apropria melhor. Então, às vezes a gente... de repente, eu não sei onde vocês estão sentados nesse momento. Às vezes estão no sofá, às vezes na cama, às vezes numa mesa. Mas, preferencialmente, arrumem um cantinho sempre, tá, gente? Assim como eu tenho o meu cantinho de trabalho, vocês também têm que ter o de vocês de estudo. Coloquem do lado, não precisa encher de muita coisa, coloquem lá o que é necessário para a aula de hoje. E a gente vai acompanhando. Porque aí, à medida que eu vou explicando, vocês vão acompanhando e vocês vão tendo dúvidas. E é fato isso. Eu já sei quem faz isso.
Parece até que eu tenho aqui uma luz assim para enxergar. Esses dias eu vi um comentário disso. O professor é meio que, né, vê coisas que ninguém vê. Mas a gente sabe, pelas perguntas que fazem, pedir para ser mais devagarinho, para entender melhor. Então a gente sabe, opa, essa pessoa está acompanhando. Quem não responde, só responde quando é chamado, aí procura bem rapidinho, professora, que página nós estamos? Nossa, perdeu toda a explicação, não acompanhou. Então, nós não vivemos uma educação, esse tipo de educação à distância, ela de repente pode vir a ser incorporada na vida de vocês. Então, comecem a trazer isso de forma que não seja um fardo, mas que naquele momento seja prazeroso. É sozinho, né? Vocês normalmente estão sozinhos, eu aqui falando e vocês do lado de lá, mas façam aquilo dar importância, aí não fica tão chato, tão pesado, tão cansativo. E também eu percebo que quando o aluno participa, ele coloca aqui no chat, nossa aula já está acabando. Quer dizer, ele viu, ele acompanhou, ele não achou esse tempo muito tempo. Tá? Então, eu lhes convido, de fato, o ano não terminou e o conteúdo não terminou. Vocês estão no sexto ano, tem muita coisa para ver. Vamos pegar aquela apostila que os pais de vocês fizeram tanto sacrifício para comprar, que está ali na mão de vocês? Vamos abrir ela? Vamos acompanhar? Eu vou compartilhar também a tela, tá? Essa parte a gente não tinha feito a correção, tá? A letra, ela iniciou na página 30, a questão número 8. A gente respondeu aquele quadro, né? Aqui. A gente já respondeu. A gente respondeu a questão A, a questão B, a questão C. E nós não tínhamos feito a correção da D e da E. Então, a questão D e E estão aqui no quadro, né? E vocês têm questões semelhantes na prova. Então, cuidem, né? Olhem, verifiquem. A gente viu isso, eu expliquei, a gente fez atividades. Está na prova. Então, nós temos ali o poliedro, o nome dele, e a soma de vértices mais as faces e arestas mais 2, né? Então, o poliedro A, os vértices, a gente pode olhar na tabela anterior, que a gente já respondeu, ó. 5 mais face 5. 5 mais 5, ó, 10. Arestas. Arestas a gente respondeu 8. 8 mais 2. E por que ele diz isso? Para cada poliedro apresentado, some o número de vértices com o número de faces. Depois some 2 ao número de arestas. Registre todos os resultados na tabela a seguir. Aqui chamaremos o número de vértices de B e o número de faces de F e o número de arestas de A. Então, assim a mesma coisa para o prisma. Então, era só olhar a atividade que nós já tínhamos feito aqui, ó. Prisma 6 mais 5, 11. 9 mais 2, 11, ó. Tá vendo? Deu igual aqui. O prisma heptagonal, 23, 23. Pirâmide triangular, 8, 8. Prisma hexagonal, 20, 20. Prisma pentagonal, 17, 17. Olha só. Deu para entender? Vamos agora responder ali, né? Com base nos resultados da tabela anterior, que relação podemos escrever envolvendo o número de vértices e faces e de arestas? A gente percebeu que isso é igual, né? Ó, tá vendo? A soma de vértices e faces é o mesmo, o resultado, né, aqui, é o mesmo que a aresta mais 2, ó. Então, sempre vai dar o mesmo, é igual. Então, o poliedro, a soma entre o número de vértices e o número de faces, ele é igual ao número de arestas mais 2. Isso a gente percebeu ali. Na questão 9, Simone utilizou canudos coloridos para montar 5 modelos de um mesmo poliedro. Aliás, isso é bem legal.
Se vocês quiserem fazer esse tipo de atividade, sabe? Ah, estou em casa sem fazer nada. Ah, não sabe o que fazer. Pega esses, isso não é caro, tá? Esses canudos coloridos. E vocês vão inventar os próprios poliédros de vocês, criá-los. E aí associe cada um deles à respectiva vista superior. Então tinha a planificação e o poliedro, né? E aí era só associar. Então nós temos aqui essa associação, ó, o resultado. O primeiro, né, essa pirâmide aqui, todas são pirâmides quadrangulares, né? E ela associava com este aqui, ó. O segundo com o último aqui na planificação, o terceiro, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o último, o quarto com o primeiro e o quinto poliedro com o terceiro aqui na planificação. Por quê? Porque daí a gente tem que olhar aqui, ó, as cores coloridas, né? Era só, quando vocês fazem isso aqui, aí é só pegar esse pontinho aqui, ó, no centro e puxar, tá? Aí aparece direitinho. Aí a gente consegue perceber, ó. Né? Então, ó, a base é verde, ó. Base verde. Base azul, né? Então, é só olhar. Bem, assim nós encerramos a parte de poliedros, que caía na prova, que cai na prova, está na prova. E entramos nas unidades de medida de volume. Unidades de medida de volume, a gente já viu, né? Medir o quê? Medir o líquido, né? Então temos o litro, o peso, aí usamos balança, temos o termômetro, temos o tempo, né? Quanto tempo nos resta aqui nessa aula? Então temos um relógio, temos um metro para ver a medida, né? Por exemplo, ali do espaço interno de vocês, onde vocês estão. Temos também, podemos usar régua, que a gente usou tantas vezes já este ano, né? Para desenhar uns polígonos, poliedros, verificar o tamanho do caderno, da apostila, enfim, de coisas menores. Temos também radares, né? Que nos indicam um limite de velocidade quando já estamos dirigindo, né, nas estradas. Então, várias formas, né, que nós temos para fazer essas medidas, né? Medidas de distância, calcular perímetro e área, a gente já calculou esse ano. Volumes, velocidade, massa, tempo, temperatura, né? Enfim, algumas coisas nós já fizemos esse ano. Perímetro e área nós já calculamos esse ano, não é mesmo? Alguma coisa em tempo, não tanto assim, mas um pouquinho, né? E distâncias, isso a gente já viu, tá? O que nós vamos ver agora? Volume. Volume é o que está, né? O objeto, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, então, se a gente fosse ver perímetro desse polígono, só essa parte aqui, né? Então, a gente mediria aqui, ó, só esses lados aqui, verificaria quanto que mede cada ladinho dessa caixinha, né? E a gente ia somar esses lados. Se a gente quer a área, a gente multiplica, né? Lado vezes lado, altura vezes comprimento. Então, a gente tem a área desse polígono aqui, ó. Volume é tudo isso aqui, né? É a caixa já, é o poliedro que a gente acabou de ver, ó. Nós temos altura, comprimento, né? E largura. Então, quanto que tem de volume? Quanto que é isso aqui como um todo? É como se fosse uma área, só que do poliedro agora. Antes a gente via a área ele está relacionado ao polígono. Aqui não, é volume, né? É deste poliedro. Então, vamos verificar como é que funciona isso. Lá na página 32, nós temos ali, ó, uma caixa, né? Que a gente já viu ela lá no início do capítulo, né? A gente tinha ali uma caixa, nós tínhamos lá na página 25, né? A nossa personagem, a Camille, ela estava verificando, né? Quanto que essa caixa tinha de altura, comprimento e largura.
A gente já fez isso, a gente já viu isso, né? E agora, então, a Karine medindo o comprimento, largura e altura de uma caixa. Ela estava querendo verificar qual é o espaço ocupado por essa caixa. Ou seja, o seu volume, né? Então, esta caixa, ela ocupa um espaço, um lugar aqui no espaço. Qual é esse lugar? Quanto que ele mede? Então, isso é o volume. Essa caixa se assemelha a qual sólido geométrico? A gente já respondeu isso. Quem é que pode me responder? Paralelepípedo, prisma retangular. Isso mesmo. Isso mesmo. É bem isso. Bom, para determinar o espaço ocupado por um paralelepípedo, podemos escolher outro sólido como unidade de medida e verificar quantas vezes ele cabe no espaço ocupado pelo paralelepípedo considerado. Então, como é que isso acontece? Temos um paralelepípedo, uma unidade de medida. No espaço ocupado por esse sólido cabem 12 unidades de medida. Tá? Então, ele foi dividido em 12 cubinhos menores. Tá? 12 menores. Da mesma forma que trabalhamos com as medidas de comprimento e de área, o número que indica o volume de um sólido varia de acordo com a unidade escolhida. Vamos obter o volume do paralelepípedo P usando duas unidades de medida diferentes. Eu não tenho agora, eu não tenho, mas de repente vocês sabem, conhecem, é o cubo mágico, né? Vocês conhecem o cubo mágico? Sim. Sim. Então, nós temos um cubo grande que é formado por vários cubos pequenos, não é? Que a gente vai girando e vai deixando eles na mesma, todas as faces na mesma cor, não é assim? Sim. Estão lembrados? Então, quem não tem, né, e pode, ou quem tem, pode compartilhar, pode ver com os amigos, pode mostrar como é que faz este vídeo, como é que se organiza, né? E a gente vê na internet, a gente que é campeão, né, de fazer isso bem rapidinho, né, de organizar. Então, o cubo mágico a gente poderia usar aqui, né? Ele é formado por cubos menores, um cubo maior, cubos menores. E aí, nós temos, então, o P, né, um paralelepípedo aqui, ó, tá vendo? De rosinha mais claro. E a gente vê que ele é composto, ó. Se a gente cortar, ó, esse cortado, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neste corte aqui, ó. Quando ele está em laranja. Se a gente cortar em pedaços menores, fragmentar mais, em cubinhos menores, ó, veja bem, já aumentou aqui, ó. 2, 4, 6, 8 de base. E aí teria mais 8 aqui em cima, daria 16. Então temos a unidade aqui, a gente denomina este pequeno tijolinho, tá? De cor laranja aí, de T. E aquele outro, que é mais clarinho, de Z. Então ele pergunta, qual o volume do paralelepípedo P, considerando a unidade de medida T? Então, vamos contar, então. Quantos tijolinhos aqui eu tenho aqui para compor, para ficar desse tamanho aqui, do P? Quantos tem que colocar? Não, quantos ao todo? Com os que estão colocados e com aqueles que eu vou colocar? 8. Isso. E quantos eu preciso colocar? 3. Isso aí. Muito bem. Então, ele é formado por 8. Nós já temos 5. Então, ainda precisamos preencher com 3. E no outro, no último, naquele Z, quantos já estão colocados e quantos precisam ser colocados ainda? Tem 9 colocados. E quantos precisamos colocar? Precisam ser colocados 7. Isso. Que dá um total de quanto? 16. 16. Muito bem. Muito bem. Então, temos isso aqui. Todo mundo está acompanhando aqui no quadro? Da tela? Prof, Oi. a próxima página, posso responder uma? Pode responder sim. É bom sempre
dividir, né? Para cada um deixar responder. Acho muito importante. Sempre deixem a vez para alguém, tá? Quem sempre responde, espera um pouquinho, dá a vez para outro. Que como eu não estou vendo vocês aqui agora, eu não sei quem está pedindo ali para responder. Bom, daí nós temos um texto explicando, né? Unidade padrão de medida do volume, né? Como é que ele se chama? Como é que nós denominamos ele? Vocês todos têm um nome, não é assim? Eu tenho um nome, vocês têm um nome, nós temos uma identificação. Então, o cubo também, ele é chamado de, a unidade padrão de medida de volume é o metro cúbico. Metro cúbico. Ele é identificado pela letra M com um trezinho de expoente. O número 3 é o expoente, metro cúbico. Tá? Essa é a identificação do volume. Então, quando eu tenho em medida de, né, quando a gente está falando em metros, claro, eu posso ter centímetros, milímetros, enfim, mas ele tem ao cubo. Assim como o quadrado, ele está com o expoente 2, ao quadrado. Vocês estão lembrados? Então, quando temos perímetro, a gente só coloca o número e a unidade de medida, se ela é centímetro, metro, né, milímetro, quilômetro. Quando nós estamos falando em área, nós colocamos o número, o resultado, né, a unidade de medida ao quadrado. E no volume é ao cubo. Então, ó, tá vendo aqui, ó? 1 metro cúbico, ó, M ao cubo. É a medida do espaço ocupado por um cubo com arestas de comprimento, ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Mas se ele tem 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Então, é 1 centímetro cúbico. Então, tem que cuidar com isso, tá? Para calcular o volume de um paralelepípedo, podemos escolher o cubo cujas arestas medem 1 metro, como unidade de medida. Então, nós temos aqui um exemplo. Ele tem 3 de altura, 4 de comprimento e 2 de largura. Para saber o volume, é só multiplicar esses números. 3 vezes 4 vezes 2. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 24 metros cúbicos. É isso que ele tem aqui. Vamos contar aqui quantos cubinhos menores eles têm. Contem para mim. Esse daí tem 1, 2, 3, 24. Tá vendo? Ele é formado por 24 cubinhos. Vocês conseguem entender? Ó, 1 cubinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem na primeira camada 8, na segunda camada 8, na terceira camada 8. 3 vezes 8, 24. Então, este cubo maior é formado por 24 cubinhos, que é o que eu falei para vocês do cubo mágico, né? É um cubo maior, mas ele é formado por cubinhos menores. Tá? Então, tá aqui, ó. Além do metro cúbico, existem outras unidades de medida de volume. Uma delas é o centímetro cúbico. Lembra que eu falei? Pode estar em centímetro. Centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, aqui indicamos 1, né? Por unidade 1 vezes 1 continua sendo 1 centímetro cúbico. É espaço ocupado, né? Com as arestas, então, que medem 1 centímetro. Vamos usá-lo como unidade de medida para calcular o volume do paralelepípedo a seguir. Com certeza, Prof. o mágico, ele está em centímetros. Então, quem tem o cubo mágico, vai lá e mede e vai descobrir. Professora, Oi. eu vou ter que sair só lá para pegar meu primo, depois eu volto. Tá bom? Tá bom? Nós estamos escutando aqui. Tá bom? Se eu não chegar, tipo, a aula já tiver terminado, eu assisto o vídeo. Tá bom. Então, nós temos ali, de nada. Bom final de semana. Não esqueça das atividades. Nós temos, então, um cubo aqui, ó. Olha só. Ele está em centímetros. Ele tem 2 centímetros de altura, 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Para saber o volume, ó, a gente multiplica. 2 vezes 5 vezes 3.
Ou o contrário, 3 vezes 5 vezes 2, ou 5 vezes 3 vezes... O resultado é o mesmo, a gente já sabe, é comutativa. Então, essa multiplicação desses números vai me dar 30 centímetros cúbicos. Isso significa que este cubo maior, ele é formado por esses cubinhos pequenos, por 30 cubinhos, ó. É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se nesta camada tem 15, aqui embaixo tem 15 também. E 15 mais 15, 30 cubinhos. Então, as ideias que usamos anteriormente nos ajudam a compreender, né, que podemos calcular o volume de qualquer paralelepípedo multiplicando as 3 dimensões. Então, a gente sempre vai multiplicar quem? Comprimento, largura e altura. Tá? E isso vai nos dar o volume. Agora, nós temos os exercícios da página 33. Vamos responder, e quem já respondeu, eu vou dar só uns minutinhos, aí já vai respondendo aqui para mim. Alguém pediu? Quem é que pediu para responder mesmo? Eu, Eu sou a Nicole. Nicole. Muito bem. Então, na letra A, Nicole, qual é o volume do cubo maior? Vamos olhar o cubo maior. O cubo maior, ele tem 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Qual é o volume? 1 metro cúbico. Isso mesmo. Você vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, que continua sendo 1. Só que a resposta tem que estar em metro cúbico. Muito bem. Próxima pergunta, letra B. Qual é a quantidade de cubos menores? Quem é que contou os cubos menores? Alguém contou? Alguém respondeu a letra B? Quantos cubinhos pequenininhos a gente tem? 30? Eu não sei muito bem. Então, vamos ver. Vamos conferir. Acho que 6. Então, vamos conferir. Vamos lá. Vamos contar. Vamos contar aqui, ó. A altura. A gente só precisa contar a altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai anotar esse número. 10. Vamos contar aqui no comprimento quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Então, vamos marcar esse número 10 também. Vamos marcar aqui, ó, na largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja bem. 10 de altura, 10 de comprimento e 10 de largura. A gente vai somar 10 mais 10 mais 10? Não, a gente vai multiplicar 10 mais 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10. Isso mesmo. Se fosse área, a gente ia considerar só essa face aqui, ó, tá vendo? Só essa parte da frente. Iria fazer 10 vezes 10. 100 metros, né, quadrados. Como ele tem a largura, a gente tem que fazer 10 vezes 10 vezes 10. Isso me dá 1000 cubinhos menores. Então, se você quiser contar, não tem problema, você pode contar. Vai ter que dar 1000 cubinhos. Por quê? Porque a gente multiplica, ó, 10 aqui, ó. Uma coluna de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que foi o que a Lara já falou. Isso aqui já dá 100, né? Aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, novamente. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000 cubinhos. E qual é o volume de cada cubo menor? Então, cada cubo menor está aqui, ó. 1. Ele está em decímetro, este cubo menor. Não está em centímetro, está em decímetro. Então, tem 1, 2, né? Ele tem 1 centímetro de altura, 1 centímetro
decímetro de comprimento e 1 decímetro de largura. Novamente, a gente vai multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1 decímetro cúbico. Ó, a resposta da A e a resposta da C. Presta bem atenção para ver essa diferença. E na letra D, a gente queria a relação entre 1 metro cúbico e 1 decímetro cúbico. Então, a relação para 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Não é? Um quadrado grande, ó, um paralelepípedo grande, é formado por 1000 paralelepípedos pequenos. Tá? Compreenderam isso? Sim. E um grande, ele é formado por 1000 pequenininhos? Nessa medida? Claro que se fosse em centímetros, teria que ter mais, né? Milímetros, teria que ter mais cubinhos ainda. Então, imagine que cada cubo com arestas de 1 decímetro seja dividido em cubinhos ainda menores, com arestas de 1 centímetro. Lembra que eu falei agora? Então, o cubinho vai ser menor ainda. Se o cubinho é menor ainda, eu vou precisar de mais cubinhos ou menos cubinhos? E ninguém? Mais cubinhos? Mais cubinhos, isso mesmo. Né? Ó, se o cubinho... Deixa eu botar aqui. Ó, se o cubinho era desse tamanho, e para a gente formar um cubo grande, eu não vou nem desenhar o cubo, vou fazer um quadrado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, tem um cubo grande, tá? E esse cubinho menor aqui, ele foi formado por esses 1000 cubinhos menores. Se eu diminuir ainda mais o cubinho, fizer desse tamanho aqui, ó. Menor. Tá vendo que eu vou precisar de mais cubos? Vocês entenderam? Ó, se eu usar este cubo, eu vou usar 1000. Se eu diminuir o cubo, eu vou ter que usar mais que 1000 para preencher isso aqui, ó. Tá? Mais. É uma maior quantidade. Se eu deixar o cubo menor ainda, bem pequenininho, assim, ó. Sim. Eu vou precisar de mais cubos para preencher isso aqui. Vocês conseguem me entender? Sim. E quanto menor o cubo, mais cubos eu vou precisar para preencher aquele mesmo espaço? O mesmo, ó. Eu não mudei o grande. O grande continua sendo o mesmo. Quantos cubos menores eu vou colocar? Então, isso vai mudando. Então, vamos lá. Então, imagine que cada cubo com arestas de 1 decímetro seja dividido em cubinhos ainda menores, com arestas de 1 centímetro. Qual será o volume de cada um desses cubinhos, dos cubinhos? Os cubinhos vão continuar sendo 1 vezes 1 vezes 1. 1, só que agora, em vez de metro decímetro, é centímetro cúbico. Agora, quantos deles eu vou precisar? Quantos centímetros? Então, Oi. Eu fiquei uns 10 minutos sem conseguir voltar. Teve alguma coisa? A gente está fazendo aqui a explicação na página 33. Tá bom, obrigado. De nada. Então, nós temos aqui, ó. Olha só. Agora, gente, eu vou precisar de 1000 desses cubinhos para preencher este cubo. Veja, este cubo grande é formado por 1000 desses. Este daqui é formado por 1000 desses. Então, para preencher este cubo
grande, veja, eu vou precisar muito mais do que 1000, né? Desses pequenos aqui. É por isso que a gente precisa de mais. Então, aqui, quando a gente coloca aqui, ó, 1 centímetro cúbico, então, novamente, 10 vezes 10 dá 1000. Agora, 1 decímetro cúbico, um desses ali, é formado por 1000 desses pequenos ali. Tá? Ó. Um desses tem 1000 desses. Compreenderam? Sim, sim. Com isso, nós temos atividades para fazer. Na página 34, 35 e 36. São 8 questões. A grande maioria está na apostila mesmo. Para fazer no caderno, só tem 2. A questão número 5 e a questão número 8. As demais vocês fazem na apostila. Ô, prof, eu já fiz a página 34 e 35. Olha só, gente. Então, quem terminou tem a prova para fazer e quem terminou também tem o livro de atividades, né? O caderno de atividades. Lá no caderno de atividades, esta parte de poliedros e medidas, né? Unidades... 34 e 35? Isso, e 36 até a questão número 8 da 36. Ok. E na página, quem terminou tudo isso, está com vontade de fazer mais, tem o livro de atividades. Lá na página 21 e 22. Tá? 21 e 22 do livro de atividades. Ok? Deixa eu sair daqui, voltar. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Com relação ao conteúdo? Não, prof, acho que eu entendi tudo bem direitinho, ficou bem claro. Alguém, além da Lara? Obrigada, Lara. Isso é muito importante. Não, prof, tá. Eu entendi tudo bem certinho mesmo. Tá. Eu vou fazer a chamada